Maria Lúcia, era pra te mandar a foto do dever? Porque eu mandei e não sabia se era pra mostrar aqui ou lá. Era. Pode mandar a foto do dever juntamente com a foto das anotações. Eu já mandei, então eu mandei ontem pra você. Tá. É porque eu não abri ainda, mas é porque eu vou abrir todos juntos. Porque esse negócio é abrir um, depois volta lá, abre o D7. Modernismo, segunda fase. Maria, eu não consegui responder a letra B. Ok, Gabriela. Nós vamos responder agora, e aí eu já te... Até que hora pode mandar isso, Maria Lúcia? Uai, era até ontem à noite, né, Matheus? Gosta que você mandar agora? Posso fazer a Nossa, gentileza de Maria Lúcia, aceitar. eu vou mandar agora, porque eu não sabia que era pra mandar até ontem, pensei que era pra mandar hoje. Ô, Pode Maria Lúcia também. mandar. Era até ontem Maria à Lúcia, noite, mas assim, tudo certo. Maria Lúcia, eu também não sabia que era para mandar até ontem à noite, não. Que geralmente os professores eles aceitam só no horário deles, Pode sabe? mandar agora. Praticamente, Página 75. Pessoal, quem não tiver enviado ainda, pode mandar agora, tá? Só vou abrir aqui o do meu Bernoulli. Que depois eu abro de todo mundo junto e já verifico. 75. Vamos ler o texto? Um certo capitão Rodrigo. Nossa, nossa. Posso começar ou mais alguém está mandando atividade ainda? Quem tiver que mandar, já mandou? Tem alguém que está mandando ainda? Na hora que eu começar, encerrou as mandações. Não, tô te mandando, acabei de mandar não. Tá. Eu só estou escutando barulhinho, não estou abrindo, não. Estou esperando. Vamos lá? Leia a seguir um trecho de Um Certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo. Vamos recapitular aqui quais as características de Érico Veríssimo. Como eu disse a vocês, ele foi intitulado, né, como sendo intimista, no entanto, ele possui também uma vertente um pouco mais urbana. Érico Veríssimo tem, na verdade, as duas condições, né? Ele trabalha muito com a questão da exploração dos espanhóis, a questão também do urbanismo, tá? E a questão intimista. Então, nós temos que ver em qual vertente que a obra está inserida. Bora lá? Quem vai começar a leitura, por favor? Bianca? Posso começar? Então, vamos. Toda a gente tinha achado estranha a maneira como o capitão Rodrigo, capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabia de onde, com um chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida e aquele seu olhar de gavião que irritava e, ao mesmo tempo, fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos 30. Montava um alazão. Vestia calças de riscado, botas com chinelas de prata e o busto musculoso apertado num dolman militar azul, com gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a tiracolo. Sua espada, apresilhada aos arreios, rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828
e o lenço encarnado que trazia no pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira. Apeou na frente da venda. Eita, Moralos, estou perdendo. Apeou na frente da venda do Nicolau, amarrou o alazão no tronco de um cinamomo, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita com o rebenque, e foi logo gritando, assim com ar de velho conhecido: Buenas e me espalho, nos pequenos dou-me prancha e nos grandes dou de talho. Natália, termina para nós. Que parte que tá, Maria Lúcia? Me perdi. Último parágrafo. Juvenal. Juvenal sacudiu a cabeça devagarinho. Não sabia que opinião formar daquele homem, nem até que ponto podia acreditar no que ele lhe contava. Precisava levantar-se e ir embora. Não era nenhum índio vadio que pudesse ficar numa venda conversando à toa. Havia, porém, algo que o impedia de mover-se. Ele se interessava pelo que o outro dizia. Gostava da maneira como o capitão falava, mesmo que suas palavras às vezes o irritassem. Até a voz do diabo do homem era agradável. Tinha um tom grave e ao mesmo tempo meio metálico. Vamos lá? Letra A, Giovana. Pergunta e resposta. Ai, peraí que eu tava lá na sala, tô chegando. Desculpa. Letra A. De acordo com a teoria literária do estudo de Eri Tavares, a descrição prosográfica é aquela que descreve o exterior dos seres ou personagens, como perfil, gestos, físico, indumentária, etc. Por sua vez, a descrição dita como etopeica trata-se de descrever a moral dos seres ou personagens, ou seja, é para o espírito o que Gente, que palavras difíceis. Prosopográfica é para o corpo. Na sua opinião, que tipo de descrição predomina? Quando a chegada do capitão Rodrigo em Santa Fé? E aí? É a descrição prosopográfica? Prosopográfica e etopeica. Qual que aparece mais? Que tipo de descrição predomina? Então, nessa prosopográfica, não? O meu computador tem uma risca preta aqui, eu tenho que acompanhar do livro. Prosopográfica. Então, olha só. Na sua opinião, que tipo de descrição predomina? Predomina prosopográfica, né? Já que descreve extremamente o exterior dele, o tipo de chapéu, o tipo de andar, o jeito que ele anda, a forma que ele fala, e ainda destaca os gestos, né? O que ele faz. Quando fala que é como perfil, gestos físicos e indumentária. Se nós procurarmos aqui no primeiro parágrafo, olha só, a gente pode encontrar alguns exemplos da descrição prosopográfica. Ele fala do cavalo, ele fala um chapéu de barbiacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida, o jeito que estava, olhar de gavião, que irritava, ao mesmo tempo fascinava pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos 30, montava um alazão, vestia as calças de riscado. Olha a descrição bem minuciosa, né? Botas com chinelas de prata, busto musculoso, apertado numa doma militar azul com gola vermelha e botões de metal, um violão a tiracolo, sua espada presilhada nos arreios. Primeiro parágrafo quase todo, né? É uma descrição bem minuciosa, é uma descrição que arrebate os aspectos físicos, né? Ela vai muito mais detalhada. Todos os apetrechos utilizados são descritos. Ok, a letra A? Letra B. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão não vai. B, Laura? Maria Lúcia também não dei conta de responder a letra B. Então lê a pergunta que eu vou explicar, B. Tá bom. B.
Que aspectos morais podemos depreender da primeira fala do capitão Rodrigo? Olha só. Buenas e me espalho. Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Pela descrição do capitão Rodrigo, por tudo que nós percebemos aqui, claro que mostra que ele é pomposo, que ele tem uma postura mais firme. E quando ele fala assim, buenas e me espalho, ou já assumo logo de cara, eu não fico de conversinha fiada. Eu quero, ele tem uma certa imposição ao falar isso. Então, isso é um aspecto moral. Ele impõe, é como se ele chega chegando, sabe? Ele consegue já chegar e causar esse espanto nas pessoas, essa vontade, essa atração nas pessoas. E aí ele fala, nos pequenos, nas pequenas pessoas, né? Dou de prancha e nos grandes dou de talho. O que seria isso? Dou de prancha e dou de talho. Ou seja, ele sabe a questão da dosar, mas de toda forma ele se impõe. De toda forma ele quer mostrar autoridade, que ele está a um nível acima. Isso são os aspectos morais. Ele quer mostrar, de certa forma, que ele consegue dominar. Ele tem duas formas de domínio, dou de prancha ou dou de talho, mas ele é uma certa autoridade, ele tem uma autonomia, ele tem um poder na fala de convencimento. Isso que é uma característica moral na fala dele, tá? Quando um dos aspectos morais, ele quer mostrar que ele está acima. Ele quer mostrar que ele é o capitão, que ele é de fato uma pessoa elevada frente aos demais. Deu para entender quando ele fala isso? Buenas e me espalho. Eu não fico de conversinha, eu não quero saber de ninguém, eu resolvo e pronto. Como se ele fosse a autoridade e ele quer demonstrar essa característica dele mesmo, né, de autoritário. Ok? A letra B, pessoal? Querem que eu repita? Ok, Deu para entender? Deu. Vamos lá. Letra C, Bárbara. A pergunta? E a resposta? Ah, tá. De que modo a caracterização do capitão Rodrigo vincula-se à tradição mitológica da figura do herói? E Eu aí? coloquei que nota-se a origem desconhecida, a altivez e o encanto pessoal, que são características do herói mítico. Aí eu Isso. sublinhei algumas partes. Pode falar. Peraí, deixa eu pegar meu livro. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabia de onde. Né? A questão do herói, ninguém sabe de onde que ele surgiu, ele simplesmente apareceu já com uma certa imposição. E ele é altivo, ele é... O que é altivez? É esperteza, malícia, né? Ele domina. Então, ele já chega, a própria fala mesmo dele, né? Batendo coxa direita com o rebenque, e foi logo gritando, assim como o ar de velho conhecido. Desconhecido e já chegou chegando na cidade. E aí ele é esperto, ele já chegou impondo a sua condição, já chegou impondo a sua autoridade, a sua autonomia frente aos outros. Também seria uma característica dos personagens míticos. E por último, olha aqui, tradição mitológica. E por último, aquele fascínio das pessoas sobre ele, né? Já que ele chegou impondo, era para ter alguém naquela cidade, naquele lugar, para contradizer com ele. E não, todo mundo ficou submisso. Na verdade, todo mundo ficou encantado com aquela situação toda. Então, seria
3 características da mitologia, né? Dos personagens mitológicos. A descrição Maria veio de Lúcia, não sei, ninguém sabe da onde. Oi? eu não sei se eu vi foi no livro ou na internet, que eu pesquisar sobre esse conto, mas eu vi assim que ele tinha essa mitologia aí do herói por causa de algumas situações que ele já passou, tipo, peraí, deixa eu pegar aqui o que eu coloquei. A morte da irmã, uns trem assim. Aí era a morte da irmã, e o fato dele nunca ter conhecido a mãe, o fato dele conquistar sua liberdade. Está certo? Ou eu tô Isso voando? é mais a biografia do Érico Veríssimo, né? Ah, sim. Tá? E aqui, não. E aí ele vai falar do Capitão Rodrigo, mas aí depois que vai contar esse ponto na história dele. Por que que ele era desse jeito? Nessa história aqui, um certo Capitão Rodrigo, na verdade, começa essa questão dele impor e vai estudar por detrás dele. Aí seria, Laura, a questão do romance intimista. Por que que ele é desse jeito? Por que que ele é seco? Por que que ele chega mostrando autoridade? Né? Sendo que ele não é sendo que ele não tem autoridade. E aí vai mostrar por que que ele é desse jeito. Aí sim, as questões íntimas dele, que é a questão de não ter conhecido a mãe, que é a questão da irmã, entendeu? Então, é como se os meios explicassem os fins. Por que que ele é desse jeito agora? Quando vai se estudar sobre o Capitão Rodrigo no passado, aí nós temos essa justificativa aí. Entendeu? É como assim? Por exemplo, uma criança tem um comportamento X. O que que a psicóloga faz? Vai tentar entender por que o Bentinho tem esse comportamento. O que que vocês fizeram? Vamos tentar entender por que que Bentinho age daquela forma. Aí a psicóloga fez o pronunciamento sobre aquelas características. É aquilo ali, tá? É nesse ponto que você está falando aqui. Quando a gente vai tentar entender por que que o Capitão Rodrigo é desse jeito, que aí a gente volta no íntimo dele e descobre que é a questão da mãe e a questão da irmã. E quando a gente volta no Bentinho para descobrir que é um transtorno de sei lá o que ela falou, do CID, tal, tal, tal. Isso é o romance intimista, tá? É aquele que vai buscar lá atrás, vai buscar no íntimo a solução para aquela atitude. É o que acontece no caso, assim, uma certa depressão atualmente, né? Alguma ansiedade. Não vai buscar no íntimo para tentar solucionar o presente. Tá bom, Tá? Isso entendi. é o romance intimista. Uhum. Gente, sobre o exercício, ok? Alguma dúvida? Pulemos, então, para a questão da poesia. Só um instante. Antes da gente trabalhar a poesia, eu quero fazer uma atividade aqui, só que é porque eu tô com medo de não dar tempo hoje, que eu preciso de uma aula inteira. O próprio livro, se vocês observarem, ele vai trazer muitas obras da prosa para nós estudarmos. E essas obras, elas de fato são importantes. Como eu disse a vocês, muitos autores agora da segunda fase modernista se destacam no Enem. E agora nós vamos ter a questão, segunda fase modernista, a questão da preocupação social, tá? E essa preocupação social... isso aqui não muda de cor, né? Muda não. E essa preocupação social, ela vai estar representada em muitas obras. Então, antes de nós começarmos a poesia, eu vou começar a falar de algumas obras. E hoje nós vamos falar de uma obra especificamente chamada Capitães da Areia, de Jorge Amado. Tá?
Se nós formos considerar... Oi? O Jorge Amado, ele é vivo? Ele é vivo? Não, o Jorge Amado morreu tem pouco tempo, deve ter uns 15, 20 anos. Pois é, ele não escreve novela da Globo? A Moetieta, do Agreste, Gabriela, muitas obras foram adaptadas para a novela da Globo. É baseado na obra de Jorge Amado. Não foi ele. Nome familiar, sabia? Ele não produz novela, mas muitas novelas famosérrimas são baseadas na obra. Tieta do Agreste. Ele vai muito. As obras de Jorge Amado se passam na Bahia, né? Geralmente em Salvador mesmo. E aí ele tem Gabriela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste. Jorge Amado trabalha muito com sensualidade. Ele começa, né? Ele introduz esse tema na prosa, questão da sensualidade feminina. Porque até então a mulher era perfeita e idealizada, né? E aí Jorge Amado ele traz uma vertente diferente aqui. O livro nem trouxe Jorge Amado? Cadê ele? Ah, tem sim. Só que tem a morte de Quincas Berro d'Água. Eu prefiro falar do Capitães da Areia. Só vou interromper aqui para eu abrir um outro videozinho para vocês verem. Capitães da Areia é um grupo de jovens, de meninos de rua, que moram no trapiche abandonado. Eu já falei dessa obra uma vez para vocês, porque é uma obra que vai tratar de alguns temas importantes que dariam até para a argumentação de um texto dissertativo. Ele trata do abuso de menores, ele trata do menor abandonado, ele trata da questão da alfabetização, ele trata dos roubos, né? O roubo em duas vertentes, o roubo para sobreviver, para comer, e o roubo mesmo para se enriquecer. Ele trata da malandragem do brasileiro, da malícia, né, do brasileiro. Jorge Amado, então, ele foca as suas obras em Salvador, na Bahia. Nós vamos ver bem diferente cada autor focado num lugar. Então, Jorge Amado foca na Bahia e ele tem esse... Então, Os Capitães da Areia é um conjunto de meninos, são vários personagens nessa obra, e é claro que um ou outro se destaca por apresentar uma característica que vai sobressair. São só homens, até que tem a entrada de uma personagem chamada Dora, que é uma menina que também vai propor uma mudança no grupo aí. Eu vou passar o vídeo, ele é curtinho. Maria Lúcia, só uma coisa, eu vou entrar pelo computador agora, você pode me aceitar, por favor? Posso. Você vai passar um vídeo pra mim? Na verdade, existe também o filme dele. Eu vou começar para vocês... Aqui é um resumo, é um videozinho, mas é um resumo da obra. Para depois nós estudarmos a questão da linguagem, a questão da parte técnica do livro. Primeiro, o livro começa com uma série de cartas. Capitães da Areia existiu, de fato. É uma série de cartas, de denúncias que foram feitas aos jornais. Só que são menores. Os Capitães da Areia são menores, e nós sabemos que a lei no Brasil, para os menores, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, mais maleável. Então, isso tornou-se um problema social, na verdade. Não era um problema só de polícia, porque a polícia podia pegar os Capitães da Areia, mas não podia fazer muita coisa. Tá? Eu vou compartilhar com vocês para a gente tentar entender. Tem algumas cenas meio pesadas, tá? No vídeo. Então, vocês fecham os olhos aí em alguns momentos. Eu grito. Tá? É porque é muito sexo, é estupro, droga. Então, tem algumas cenas um pouco pesadas. Quando eu gritar, vocês fecham os olhos. Combinado? Maria Lúcia, como se tivesse alguma coisa que a gente Fala nunca que viu tá na combinado, gente. Só para ficar gravado. Combinado! Obrigada, Natália. Também não o quê, Laura? Não, fui eu que falei, como se não tivesse nada que a gente nunca viu na vida, né? Mas não vai ser responsabilidade minha. Pelo menos. Só passar o anúncio aqui. Aí.
tá? É um vídeo de Capitães da Areia, que aí depois eu vou passar a parte técnica, a questão da linguagem, para a gente estudar sobre ele. Eu gosto muito dessa obra. Eu acho que vocês podem se enriquecer com ela também. Ah, eu não compartilhei o trem do áudio. Que? Porque quando a gente compartilha para vídeo, tem um negócio do áudio. Gente, se tiver ruim, vocês me falam. Ah, não, peraí. O vídeo é de 15 minutos e já pitou 10. Eu vou encerrar a reunião. Eu vou chamar vocês de novo, tá? Só um minuto. Falou, Maria Lúcia. Ok.